Você acredita em vida após a morte e em vida além da Terra? Agora imagine as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. E se você acha que está preparado para ouvir, eu garanto, não está. Mas já que você apertou o play, agora é tarde. Não tem mais volta. Meu nome é Rafael, tenho 34 anos. E até o último verão eu era um cara absolutamente cético. Não acreditava em fantasmas, muito menos em alienígenas. Tudo isso, para mim, era invenção de filme ruim e gente querendo atenção. Isso, até eu ser transferido para um hospital no interior de Goiás. Lugar isolado, tranquilo e, segundo diziam, perfeito para médicos jovens ganharem experiência. Só que ninguém mencionou que, além dos pacientes, aquele hospital tinha outros visitantes. Tudo começou numa madrugada abafada de janeiro. Plantão tranquilo, poucos atendimentos e o silêncio daquele tipo que incomoda. Eram quase 3 da manhã quando me chamaram no rádio. Um acidente grave na estrada, 2 feridos. Quando chegaram, um deles já estava morto. Jovem, não mais que 20 anos. O outro desapareceu, simplesmente sumiu. Levamos o corpo do rapaz direto para a sala de necropsia. Eu dei o técnico de plantão e uma enfermeira. O procedimento seria simples, identificar causa da morte. Mas assim que abrimos o saco, algo estava errado. Muito errado. O corpo tinha marcas, como se tivesse sido queimado, mas não por fogo comum. Eram círculos, padrões, símbolos, e os olhos estavam completamente brancos, sem pupilas, sem íris, como se ele tivesse sido esvaziado por dentro. A enfermeira saiu correndo. O técnico congelou. Eu tentei manter a calma e continuar o trabalho, mas o relógio da parede começou a girar. Literalmente. O ponteiro dos segundos rodava tão rápido que virou um borrão. E então as luzes piscaram. E ele se sentou. O morto se sentou. Os aparelhos começaram a apitar. As luzes estouraram. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Ele me olhou, sorriu e disse: "Eles estão vindo, e você é o próximo." Desmaiei. Quando acordei, estava sozinho. O corpo havia sumido. Todos os arquivos daquela noite também. As câmeras de segurança não gravaram nada. O técnico jurou que não viu nada. A enfermeira pediu transferência no mesmo dia. Desde então, comecei a investigar, e o que descobri vai muito além de tudo que você já ouviu falar sobre vida após a morte, sobre espíritos ou sobre extraterrestres. Existem lugares no nosso mundo onde as camadas da realidade são mais finas. Locais onde o mundo dos mortos e o universo dos visitantes se cruzam. Onde entidades de outros planetas se aproveitam da energia da morte para fazer experimentos. E esse hospital era um desses lugares. Não era o primeiro caso. Havia arquivos escondidos. Relatos de enfermeiros vendo luzes no necrotério, de cadáveres sumindo, de pessoas entrando no elevador com corpos e desaparecendo, e mais, exames de corpos com estruturas biológicas impossíveis, tecidos que não pertenciam ao corpo humano, como se algo tivesse sido implantado. Mas isso é só o começo. Depois daquele dia, comecei a ter sonhos estranhos, sonhos que não pareciam meus, como se fossem memórias de outra pessoa ou de outra coisa. Eu via lugares que nunca visitei. Ouvia uma língua que não conhecia e sentia uma presença constante me observando. Em uma das noites seguintes, acordei com o som do interfone, mas o visor estava apagado. Atendi. Ninguém respondeu. Só o som de estática seguido de um chiado agudo. Depois, uma voz distorcida. "Você viu, agora precisa lembrar." No dia seguinte, encontrei um envelope na porta do meu apartamento. Dentro havia fotos. Fotos minhas, dormindo, no meu quarto, no hospital. E uma delas, dentro da sala de necropsia, onde o corpo havia sumido. Mas no fundo da imagem, ampliando bem, dava para ver algo. Um rosto, ou melhor, uma face, cinza, olhos negros, grandes, observando.
Levei as fotos para um colega legista mais experiente. Um homem que estava prestes a se aposentar e sempre fora muito reservado. Quando viu, ficou pálido. Me contou que, anos antes, tinha trabalhado em uma cidade vizinha, onde crianças começaram a desaparecer. 3 delas foram encontradas mortas, com as mesmas marcas no corpo que o rapaz da necropsia. E em todos os casos, os olhos também estavam brancos. Ele disse que tentou denunciar, mas foi silenciado, que aquilo envolvia níveis acima do que conseguimos alcançar. E então me entregou um pendrive. Se eu desaparecer, você continua. E ele desapareceu. O conteúdo do pendrive era assustador. Vídeos, laudos, gravações, imagens de autópsias com corpos humanos contendo artefatos estranhos, microestruturas metálicas, cristais que pulsavam e o mais bizarro, um órgão que parecia estar vivo, mesmo fora do corpo. Decidi voltar à sala de necropsia naquela mesma semana, à noite, sozinho. Queria respostas. Levei uma câmera escondida, mas o que aconteceu ali me marcou para sempre. A sala parecia vazia, como sempre. O silêncio, porém, era denso, quase sólido. Comecei a gravar, descrevendo cada canto, cada detalhe. Tudo estava igual, até o momento em que olhei para o espelho que ficava atrás da mesa de instrumentos. Meu reflexo não estava me imitando. Enquanto eu permanecia imóvel, ele sorria, um sorriso largo, impossível, que rasgava o rosto de orelha a orelha. E então ele levantou o braço e apontou para o freezer de corpos. Fui até lá, cada passo pesando 1 tonelada. A porta do compartimento número 7 estava entreaberta. E dentro havia algo. Um corpo. Mas não era humano. Tinha traços vagamente humanos, mas o crânio era alongado, a pele acinzentada e os olhos me encaravam. Mesmo morto, ele me encarava. Senti uma vertigem, um zumbido invadiu minha cabeça. Caí de joelhos e tudo ficou branco. Quando voltei a mim, estava do lado de fora do hospital com a câmera ao meu lado e a bateria esgotada. Não lembrava de como sair de lá. Mas o mais estranho, havia um corte no meu braço. Não era profundo, mas parecia cirúrgico. Preciso. E ao redor, uma vermelhidão em forma de espiral. Exatamente como as marcas que vi no primeiro corpo. A partir daquele dia, comecei a ser seguido. Pessoas estranhas me observavam de longe. Carros estacionavam perto da minha casa e permaneciam ali por horas. Meus e-mails foram invadidos, minhas redes sociais apagadas. Eu precisava sair, desaparecer, mas antes eu tinha que deixar isso registrado, porque se algo acontecer comigo, alguém precisa saber a verdade que envolve muito mais do que fantasmas ou discos voadores. A verdade de que há algo, ou alguém, controlando os 2 lados, a vida e a morte, o corpo e a alma, a terra e o que está além dela.